Boa noite, meus irmãos. A alegria grande estar de volta, esse púlpito está de volta com essa comunidade. E hoje à tarde eu estava pensando, depois do culto da manhã, onde eu fui chocado pela bondade dos irmãos, pelo carinho, pela confiança. E eu estava lembrando da minha história. Eu fui adotado por uma família de evangélicos. Eu era criança, meu pai adoeceu, minha mãe não tinha com quem me deixar, eu era muito pequeno, e ela deixava com os vizinhos. E esses vizinhos eram evangélicos, e me criaram no temor do Senhor. Deus é muito bom comigo. Estava lembrando que, quando eu terminei o primeiro grau, na época chamado primeiro grau, uma pessoa chegou para minha irmã, eu estudava em escola pública, numa grande dificuldade, uma pessoa amiga da casa, que não tinha nem nada a ver com a minha história, com a minha vida, falou para minha família: diga a ele que escolha a escola que ele quer fazer o segundo grau, que eu pago. Deus é muito bom comigo. No período de crise ministerial, ainda quando seminarista, e quando eu estava desejoso de largar tudo, deixar tudo, abrir mão do ministério, Marcelo conhece bem essa história, andou comigo durante muito tempo, juntamente com Carlos. Eu fui acolhido pela Igreja das Graças. A Igreja das Graças me acolheu, me recebeu e cuidou de mim. Nesse último ano, a Igreja das Graças investiu na minha vida. E investiu sabendo que não ia ter nenhum retorno. Afinal de contas, eu não ia voltar mais para cá. Eu ia voltar para o campo missionário. E hoje pela manhã eu chorei por causa da bondade de Deus sobre a minha vida. É uma alegria estar aqui com os irmãos que têm me amado e têm estado conosco durante toda a caminhada. Durante esse ano, aí fora do Brasil, quase todo mês recebemos visitas em nossa casa. Pessoas que iam lá nos visitar e nos ver e nos abraçar. Graças a Deus por isso. Retornamos dia 1º de fevereiro para Manaus. Estamos lá já começando os trabalhos. Há um grande desafio à igreja brasileira. O grande desafio agora é de preparar os pastores e líderes indígenas. A igreja indígena tem crescido pela graça do Senhor. E tem sido o resultado do trabalho de irmãos valorosos que durante anos, trabalhando 5, 10, 20 anos numa comunidade indígena e nenhuma alma sendo alcançada para Jesus. Irmãos que perseveravam ali na palavra de Deus, na proclamação da palavra de Deus, e agora nós temos visto os resultados belíssimos. A igreja indígena explodindo, crescendo. Os irmãos conheceram aqui Jameson Ribeirinho, filho de Ribeirinho, apenas com o segundo grau, feito no supletivo, plantou uma igreja em Santa Isabel do Rio Negro, que vai com mais de 100 indígenas frequentando aquela igreja, a coisa mais linda do mundo. Congressos de indígenas que reúnem mais de 1000 índios, numa pequena área do Rio Negro. Apenas numa pequena área do Rio Negro, eles conseguem reunir sim, mais de 1000 indígenas ali para adorar a Deus, ouvir a palavra. Mas a igreja tem crescido sem o conhecimento sólido da palavra do Senhor. E o grande desafio hoje da igreja brasileira, evangélica brasileira hoje, é preparar os pastores e líderes indígenas com conteúdo bíblico, com um coração pastoral, com a visão evangelística, com o sonho da volta de Jesus, para que eles possam, juntamente com o seu povo, estabelecer igrejas fortes, igrejas maduras para a glória do Senhor Jesus.
E aí nós estamos voltando com esse desafio. Deus é bom, Deus gosta de mim. Apesar de não ter nenhuma condição para isso, e o Senhor tem mostrado isso já nesses últimos meses, Deus tem sido muito misericordioso. A família está bem. Silvéria continua bonita, loura. Eu pensei já em pintar o meu cabelo de louro, mas ela disse que não. Minhas filhas estão grandes, felizes. Deus derramou graça também, estão estudando numa escola bilíngue lá em Manaus. Deus derramou uma graça muito especial, estão felizes. Carolzinha está maior do que Catarina e nós estamos gratos a Deus. Já tive a oportunidade de fazer 2 viagens lá pelo meio do mato. Numa delas eu conheci um jovem chamado de Roque, um peruano, que mora numa comunidade ribeirinha, ali uma comunidade talvez com 15, 20 casas. Ele disse que veio a passeio para aquela comunidade do Peru, e ali se interessou por uma garota e terminou engravidando ela, e disse: olha, pastor, eu vou ficar aqui, porque eu sou um homem de responsabilidade, eu sou um homem temente a Deus, eu professo a fé católica, e eu vou ficar aqui para cuidar da minha família. E começamos a conversar, e a grande questão de Roque era: quem é que fala a verdade? Os católicos dizem uma história, os pentecostais, que é uma igreja forte naquela região, falam a outra dita verdade. Os adventistas, por sua vez, também, que tem uma igreja forte ali no Amazonas, também tem a sua própria verdade, e a pergunta dele é: quem diz a verdade? E durante 1 hora, ele sentado na sua casa mais alta e a gente aqui embaixo, ele não nos convidou para entrar, nem tomar um café com ele, e a conversa foi ali mesmo. E durante quase 1 hora tentamos mostrar para ele que a grande verdade, ou seja, a verdade, era a palavra de Deus revelada em Cristo Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Mas aquilo não entrava na cabeça dele, porque para ele o conceito de religiosidade, o conceito de evangelho estava baseado numa igreja, numa instituição, num templo que as pessoas vão lá e professam a doutrina. Não conseguia compreender um relacionamento pessoal com Deus. E uma pergunta que ele me fez, que ficou martelando na minha cabeça, depois de ele conseguir compreender que nós não estávamos lá para pregar nenhuma doutrina, para pregar nenhum tipo de apologia a uma denominação, mas que nós estávamos pregando o evangelho, simplesmente o evangelho. Ele perguntou para mim, dizendo assim: se você não está ganhando dinheiro, se você não veio plantar uma igreja aqui, ou a proclamar uma denominação, ou mais uma religião aqui, ele pergunta: o que é que você veio fazer aqui? Ele não conseguia compreender de fato um relacionamento com Deus, uma caminhada com Deus, se não fosse através desses tipos ou desse estereotipo que nós temos de igreja, de denominações e de doutrinas bíblicas ou de doutrinas denominacionais. E naquele instante Deus falou profundamente ao meu coração: o que é que você está fazendo aqui? E a resposta que me veio na cabeça: eu estou aqui por causa de Deus, única e exclusivamente por causa do amor a Deus. Deus tem todo o interesse na sua vida. Eu disse para ele: Roque, Deus tem todo o interesse na sua vida, e Deus me trouxe aqui para falar com você por causa dele. Hoje à tarde, não sei quantos viram, Leonardo Boff estava fazendo uma entrevista numa das redes de televisão, e perguntaram para ele a respeito dos homossexuais na igreja. E ele respondeu, utilizando a Bíblia, disse que
todos podem vir a Jesus e que de maneira nenhuma Jesus o lançaria fora. Eu creio nisso. Jesus não lança fora o pecador arrependido que se aproxima dele. Mas o Senhor Jesus estabelece também padrões, estabelece valores, estabelece uma caminhada. Ele propõe para cada um de nós que nos aproximamos dele valores e um caminho a ser seguido. Esses valores e esse caminho a ser seguido, eles são transformadores. Transformam o nosso coração, transformam a nossa mente, transformam o nosso comportamento. E eu gostaria de, junto com os irmãos nessa noite, olhar então para o texto de Mateus capítulo 5. Por favor, olhem aí, irmãos, um texto bastante conhecido nosso. Mateus capítulo 5. Há um desejo ardente no coração do nosso Senhor. Um desejo grande de que todos de fato se aproximem de Jesus, se aproximem dele, que o conheçam. Mas ele estabelece um padrão de conduta, ele estabelece um padrão de comportamento, ele estabelece um padrão para caminharmos nesta direção para a glória dele. Capítulo 5. Antes de olhar o texto, irmãos, percebam bem, capítulo 2 trata a respeito da viagem dos magos ou do encontro dos magos com Jesus. A partir do versículo 13, relata a fuga de Jesus. Herodes estava matando todas as crianças com medo da chegada daquele que era o Messias. No capítulo 2 ainda, no versículo 19, a partir do 19, a volta de Jesus. Capítulo 3, o autor começa a tratar então a respeito de João Batista, a sua pregação. Capítulo 4, Jesus é levado ao deserto, ele é tentado, e ele retorna então, voltando do deserto, desse período de tentação e de confronto que o diabo o coloca. No versículo 12, diz que ele começa então a pregar a respeito de arrependimento. De arrependimento. Me impressiona, irmãos, observem aí versículo 16, quando diz que o povo que andava em trevas viu a luz. Estava na escuridão, mas ali a partir da chegada de Jesus, se estabelece um momento de esperança diante das trevas, se estabelece um momento de esperança diante da morte, porque a luz agora é percebida. E ele começa a pregar, e diz no versículo 17 que a sua pregação era a respeito de arrependimento, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está se estabelecendo. O reino de Deus começou a se estabelecer com a chegada de Jesus, com a morte de Jesus ali na cruz, com a ressurreição, e nós esperamos ansiosamente por aquele dia onde estaremos para sempre com Ele. E me impressiona, irmãos, que logo depois ele começa a chamar os discípulos, a partir do versículo 18, e aí no versículo 23 fala a respeito de uma grande multidão que acompanha Jesus. Observem aí a leitura. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, e endemoniados, e loucos, e paralíticos, e ele os curou. Observem, irmãos, eu imagino aqui pelo menos 3 grupos de pessoas. Uma grande multidão ao redor de Jesus, e ali naquela grande multidão, pelo menos 3 grupos de pessoas. O texto não nos deixa claro sobre esse primeiro, mas certamente tinha esse grupo. O grupo dos curiosos. Aqueles que vieram porque ouviram falar a respeito de Jesus, aqueles que vieram junto a ele porque ouviram falar que ele era poderoso,
fazia grandes sinais, grandes milagres, e era interessante então observar quem é essa figura que está fazendo sucesso nesse momento. Curiosos, simplesmente para ver o que estava acontecendo, ou talvez simplesmente para confirmar se era verdade ou era mentira aquilo que estavam sendo falado ou sendo dito. Um outro grupo que o texto diz é que pessoas que ouviram falar a respeito do poder de Jesus e tendo ao seu lado pessoas carentes, necessitadas, endemoniadas, paralíticas, perturbadas da alma, talvez ansiosas ao extremo, talvez carregando um fardo terrível no seu caminhar. Eles ouviram falar de Jesus e trouxeram esses necessitados até a presença de Jesus. Talvez dizendo: eu não preciso de nada, eu estou bem no filme. Tenho uma boa família, tenho um bom trabalho, tenho uma estabilidade emocional, tenho uma estabilidade financeira, mas o meu vizinho precisa, e então eu vou levá-lo até a presença de Jesus. E outro grupo, eu imagino então, irmãos, de que eram de fato aqueles que tinham necessidade, e ouvindo falar a respeito do poder do Mestre, caminharam e se esforçaram e foram até a presença do Mestre. Era uma grande multidão. Uma grande multidão. Jesus curava eles. Jesus ministrava sobre a vida deles. Indiferente do credo, indiferente da sua situação, indiferente da sua intenção de estar ali fazendo parte daquela grande multidão, Jesus veio e curou a todos, diz o texto. Porém, o capítulo 5, observem aí, irmãos, que coisa mais linda. Jesus vendo as multidões. Agora eu queria que vocês imaginassem aquela grande multidão, talvez constituída em grande parte por pessoas atormentadas, perturbadas, seja por causa de poderes espirituais, de investidas diretas do diabo, pessoas ali atormentadas de fato pelo mal, ou talvez simplesmente pessoas que estavam sendo atormentadas pelo poder estabelecido em Jerusalém, pelo poder dos romanos que oprimiam, que os massacravam, que os escravizavam, e eles sonhavam com um grande libertador, com aquele Messias que viria para libertá-los do poder do Império Romano. O fato é que eles eram também perturbados na sua alma. Mas é possível também que no meio dessa multidão, outro tipo de perturbação afligisse aquele grupo. A perturbação ou o desconforto da alma por causa de limitações físicas, doenças que talvez ele já tenha procurado um médico, um especialista, um curandeiro da época, e as coisas não aconteceram, e eles estavam ali naquela multidão, olhando para Jesus, esperando um ato de Jesus, ansiosos para que Jesus olhasse para ele, para que determinasse cura sobre a vida dele, perturbados também por motivos físicos. Irmãos, mas talvez perturbados simplesmente pela sua própria existência, por olhar para a sua vida sem sentido, por perceber que mesmo as coisas arrumadinhas dentro de casa, as coisas mesmo arrumadinhas na vida profissional, não traria satisfação para a sua alma, pelo contrário, havia uma inquietação terrível na sua alma. Talvez porque, mesmo tendo todas as coisas arrumadas na sua vida, ele olhasse para frente e percebesse a grande realidade da existência humana, que é a morte, que perturba a alma do ser humano, que traz desconfortos,
ou simplesmente porque, olhando para as suas lutas, o seu dia a dia, o desejo de ser um melhor pai, o desejo de ser uma melhor mãe, o desejo de ser um melhor colega, e querendo bem, querendo fazer o bem, e percebendo que esse desejo não se concretiza. O fato, irmãos, é que era um grande grupo de desesperados, perturbados, desesperançosos, talvez até desanimados com a vida. Uma grande multidão. Nós estamos nessa noite aqui, uma grande multidão. E a minha pergunta nessa noite, a minha primeira pergunta nessa noite: por que é que você veio aqui? Curioso? Eu ouvi falar que tem um som bom lá na igreja, o louvor é bom, eu vou lá ver. Eu ouvi falar que é uma igreja organizada, eu vou lá ver. Curioso? Você veio aqui porque pessoas lhe convidaram? E de fato você tem uma certeza, uma convicção, ou tem um sentimento de perturbação na sua alma? Seja ela espiritual, seja ela existencial, seja ela física, emocional, mas há um desconforto na sua alma. Por que é que você está aqui nessa noite? Há uma grande multidão. Uma grande multidão. E Jesus, olhando aquela multidão que o cercava, Jesus olhando nessa noite essa grande multidão que está aqui na nossa frente, naquela noite ou naquele dia que Jesus olha a grande multidão, diz o texto que ele escolheu 12 para estar com ele. Ele os chamou de forma pessoal, diz o texto que ele sentou com esses discípulos. E aqui me deixa muito claro, irmãos, a cena daquela grande multidão, e Jesus sentado ali com seus discípulos de forma pessoal, de forma calorosa, de forma amistosa, de forma relacional. E ele passa a ensinar os seus discípulos olhando a grande multidão. Mas muito diferente de nós, irmãos, porque o nosso coração é um coração carnal, é um coração que é maquiavélico, que não consegue enxergar a grande oportunidade da graça e do derramar de Deus. Certamente ou possivelmente o nosso coração diria: olha só quantas pessoas, elas estão aqui simplesmente interessadas em receber algum tipo de bênção, querendo alguma coisa. Mas Jesus olha para aquela multidão com carinho, olha para aquela multidão com zelo, olha para aquela multidão com desejo de vê-los curados, salvos, aproximando-se de Jesus, e passa a ensinar os seus discípulos a respeito da grande necessidade da alma humana. O que é que de fato aquela grande multidão necessitava? O que é que de fato aquele aleijado precisava? Era de ser curado da sua limitação física. Será que era isso, irmãos? Será que de fato era a grande necessidade daquele que não enxergava, era ter os seus olhos abertos e passar a enxergar o mundo que o cercava? Ou havia alguma coisa mais profunda no fundo da alma que Jesus queria transformar, queria mudar, queria que houvesse de fato vida dentro deles? E Jesus começa a dizer para aqueles discípulos: eles precisam ser felizes. Aquela multidão precisa ser feliz. Ao mesmo tempo que Jesus diz para os seus discípulos que aquela multidão precisa ser feliz, ele diz também para os seus discípulos: vocês precisam ter uma atitude diferente no seu caminhar para obter essa felicidade e poder abençoar ou caminhar com a grande multidão. E ele começa a bem-aventurança. Mas eu não vou tratar sobre as bem-aventuranças todas, irmãos. Não dá. Eu queria olhar simplesmente a versículo 8, que diz: bem-aventurado os puros de coração, porque, irmãos,
porque verão a Deus. Eles verão a Deus. Aquela multidão precisava ver a Deus. Os olhos daquela multidão precisavam serem abertos para perceber que aquele não era simplesmente um curandeiro a mais. A multidão precisava perceber que não era apenas um homem poderoso em palavras, em ações, mas ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus encarnado. Mas diz a palavra que bem-aventurado ou felizes, ou aqueles que gozarão de paz que excede todo entendimento, são aqueles que são puros no seu coração, porque eles de fato verão a Deus. Me impressiona quando Isaías recebeu o chamado de Deus, capítulo 6 de Isaías. Ele diz que viu um alto e sublime trono, viu anjos que voavam e com asas, 6 asas, 2 voavam, 2 cobriam seus rostos, 2 cobriam seus pés, e eles gritavam: Santo, Santo, Santo é aquele que está sentado no trono. E diz a palavra de Deus que Isaías, ao ver a glória de Deus, ele tem uma firme e profunda convicção do seu pecado, tem uma firme e profunda convicção da sua miséria, e percebe que o único caminho existente para ele é a morte. Ver a Deus revela-nos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, revela-nos que somos pecadores miseráveis e que o único caminho que merecemos e que estamos sendo conduzidos é a morte. Mas ver a Deus também abre as portas. Eu ia usar portas das esperanças, mas aí vocês vão lembrar de Silvio Santos. Mas então, ver a Deus abre a oportunidade da esperança. Ver a Deus não significa apenas se perceber como pecador miserável, mas percebemos também a graça de Deus, percebemos também a ação poderosa de Deus em nos purificar dos pecados. Ver a Deus fortalece-nos para uma caminhada, talvez difícil, quando olhamos o texto de capítulo 6 de Isaías. Isaías foi fortalecido, Isaías foi perdoado, Isaías teve a consciência de pecado. Por isso que diz o texto que Jesus começa a sua pregação dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. Se querem ser felizes, se querem uma vida de paz interior, uma vida que está tranquila, mesmo diante das situações mais adversas da vida, andem em pureza e vejam a Deus, percebam a Deus. Impressiona também o apóstolo Paulo, quando ele diante do rei Agripa, ele contando a sua conversão, ele diz: olha, rei, eu vinha caminhando pela estrada na direção de Damasco com autorização para prender os cristãos. E ele fazia isso, irmãos, não porque não gostava de crente, mas ele tinha uma convicção firme de que estava fazendo a vontade de Deus. E ele caminhando naquela estrada, diz que viu uma luz tão poderosa, mais poderosa do que a luz do sol ao meio-dia, e ele cai do cavalo e ele tem um encontro com Jesus, ele enxerga Jesus naquele instante. E a vida dele é transformada poderosamente. Precisamos ver a Deus. Necessitamos de enxergar a Deus para ter direção no nosso caminhar, para ter clareza para onde estamos andando, para não vivermos como aquela grande multidão desesperada, aterrorizada pelas dificuldades da vida. Mas precisamos enxergar a Deus para que mesmo quando as tribulações, quando o vale da sombra da morte se estabelecer sobre a nossa vida, nós tenhamos a certeza, a clareza de que Ele é o nosso pastor e Ele vai nos conduzir. Temos um amigo, estou falando temos porque Márcio está ali comigo, companheiro de trabalho, e um dos nossos missionários decidiu ir caçar porco selvagem com os indígenas. Imagina, irmãos. Conta que
Os indígenas improvisaram uma lança para ele. Ele pegou aquela lança, saiu ali com mais 4, 5 indígenas no meio do mato. E deram de cara com um bando de porco selvagem. E saíram ali devagarinho. E quando o anúncio de alguém, de um dos indígenas, cada um correu atrás do seu porco. Um indígena para um lado, outro indígena para o outro. Ele correu também atrás de um porco atrás e correu poucos passos. E em poucos segundos ele para, percebe que está só, olha para trás e diz: aonde é que eu estou? Estava perdido na mata. E a grande maioria dos casos de pessoas que se perdem na mata ocorre exatamente dessa forma. Vão atrás da caça, vão olhando o macaco, ou uma ave, ou o rastro de um bicho, e vão e se esquecem do caminho que está para trás, e quando de repente que olha, estão perdidos. Esse nosso amigo rapidamente foi encontrado. Os indígenas não estavam tão longe. Ele dá um grito tradicional no meio da mata, uhul! O outro índio já grita lá do outro lado, uhul! Então rapidamente ele foi encontrado. Mas dizem aqueles que de fato ficam perdidos na mata, que quando chega a noite, quando a escuridão se estabelece, quando apenas o barulho de folhas e de bichos e de insetos começam a cair durante a noite, o terror se estabelece. O medo profundo se estabelece. Afinal de contas, ele não enxerga nada, apenas escuridão. E de fato ele está perdido no meio de uma mata perigosa, selvagem. Oh, irmãos, quando nós não vemos a Deus, quando nós não enxergamos a Deus, nós somos semelhantes a esses que estão perdidos no meio de uma mata, não enxergam a luz, não enxergam a possibilidade, não enxergam a esperança. O desespero se estabelece, o medo se estabelece, e a proposta aqui é: verão a Deus. Eles verão a Deus. Eles são felizes, eles são abençoados quando verem a Deus. Jesus amavelmente com seus discípulos, Jesus ensinando de forma pessoal, relacional aos seus discípulos: olhem para a multidão, veja aquela multidão de desesperados, eles só serão livres, só serão libertos quando eles verem a Deus. E talvez você diga: ah, pastor, mas graças a Deus eu já tive um encontro com Jesus. Mas talvez você esteja passando hoje, ou se estabeleceu na sua casa hoje, uma escuridão tão densa, tão terrível, que se estabeleceu o pavor, o medo, a falta de esperança. E eu quero dizer para você que nós seremos reencontrados, reconciliados, bem-aventurados, quando enxergarmos, ou os nossos olhos forem abertos em vermos a Deus. Nós precisamos ver a Deus. Mas o texto diz que quem ver a Deus? O fato é que o texto diz que se não houver uma vida de pureza, nós não podemos ver a Deus. E de fato, irmãos, se o nosso coração está impregnado pela impureza, como enxergar um Deus santo? Como enxergar um Deus que é totalmente puro? Como perceber a bondade desse Deus se o nosso coração está impregnado de impurezas? Quando pensamos em impureza, a primeira impureza que vem à nossa mente é a impureza sexual.
E de fato é, irmãos. Também, como poderemos enxergar a Deus se estamos impregnados na nossa mente, no nosso coração, nos nossos desejos, no nosso comportamento, de desejos de impureza, de imoralidade, de visitas escondidas no site pornográfico, de revistas escondidas embaixo do colchão, aqueles que são mais jovens ou não? Como poderemos enxergar a Deus, irmãos, se temos vivido uma vida dupla fora do nosso casamento? Não apenas porque temos tido encontros extraconjugais, mas porque os nossos olhos, a nossa mente vive cobiçando aquilo que não é nosso, aquilo que não nos pertence. Como perceber a Deus, como enxergar a Deus, se vivemos impregnados de imoralidade? Se vivemos assim, irmãos, seremos semelhantes àqueles que estão perdidos na mata. Não enxergamos um palmo do nosso nariz, não enxergamos ninguém, não enxergamos o caminho, não teremos esperança, não teremos paz, nós teremos apenas desespero de alma. E nós sabemos que é assim, irmãos. Nós sabemos. Nós já experimentamos isso. E porque muitas vezes nós insistimos num caminho de impureza sexual. Sabendo do que aquilo está destruindo a minha vida com Deus, está destruindo a minha vida comigo mesmo, sabendo que está destruindo a vida relacional com o próximo, com os da igreja, com os de casa, com os familiares, com a esposa, com os filhos, mas há uma grande prisão nisso. Não há como enxergar a Deus se vivemos nessa vida de impureza. Mas me impressiona a palavra, irmãos. Ela é profunda, conhece a alma humana, porque ela é que revela Jesus, e Jesus é quem revela a palavra. Então a palavra mostra de fato quem somos, de forma muito profunda. Não apenas a impureza sexual, mas a impureza das nossas emoções. Se olharmos o capítulo 5 de Efésios, ele fala: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Preste atenção, irmãos. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Agora percebam, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Não apenas a cobiça da mulher do próximo, mas a cobiça do carro do próximo, do trabalho do próximo, um coração articuloso, um coração malicioso, um coração que é capaz de qualquer coisa para conseguir ou ter aquilo que não possui. É um coração impuro, é um coração que não se percebe a Deus, que não vê a Deus e consequentemente está perdido como um homem numa mata escura de desespero e de desesperança. Impuros no coração, impuros nos sentimentos, impuros nos relacionamentos. Os relacionamentos não são sinceros, são fruto de interesses pessoais, são frutos de troca de ganho e de perda, impuros no coração. Oh, irmãos, precisamos ver a Deus, precisamos enxergar a Deus, se queremos ser abençoados, se queremos ser felizes, se queremos experimentar da paz que excede todo entendimento, se queremos ser diferentes da grande multidão, que mesmo muitas vezes vindo à igreja, ouvindo atrás de Deus, esperando uma bênção, não conhecem a Deus e andam cegos na escuridão. Jesus, de forma amorosa, ensinava aos seus discípulos, dizendo: sejam puros de coração. E
ensine essa grande multidão a respeito do desespero que é andar em impureza e de não se enxergar a Deus. Que traz pureza ao nosso coração. Primeiro elemento, irmãos, é o sangue poderoso de Jesus. O sangue que foi vertido na cruz. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não apenas criou os céus e a terra, mas Ele sustenta esse universo com suas mãos. Ele sustenta a minha vida, Ele estabeleceu uma família para me criar, Ele estabeleceu uma igreja para me guardar, para cuidar, para zelar de mim. Ele tem sustentado a minha casa, a minha família. Não é porque eu sou bom, não é por isso ou por aquilo outro, é porque o Deus Todo-Poderoso me sustenta na sua poderosa mão. É esse Deus Todo-Poderoso que se fez carne, habitou entre nós e tem interesse de sentar com os seus discípulos de forma pessoal, de forma afetuosa. Meus filhos, andem em pureza. É esse Deus Todo-Poderoso que se fez carne, habitou entre nós, subiu numa cruz, derramou o seu sangue para estabelecer que nós não somos mais escravos do pecado, que nós somos justificados no sangue do Cordeiro. Deus, quando olha para nós, não nos percebe mais como pecadores, mas como justificados em Cristo, no sangue de Jesus. Amém, irmãos? E Ele tem todo interesse, inclusive que os homossexuais se aproximem e que sejam lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas Ele estabelece também algum outro caminho. Ele estabelece uma caminhada. Ele estabelece sobre nós o Espírito Santo de Deus e coloca nas nossas mãos a palavra de Deus. Nós lemos aqui, o pastor Sábio leu aqui o Salmo 119, que diz assim: como poderemos guardar puro o nosso coração? Como diante de um mundo tão perverso, tão sensual, tão violento, onde a gente precisa ser articuloso, malicioso para poder sobreviver nesse mundo competitivo, como posso guardar puro o meu coração num mundo como esse? E o salmista responde: eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Precisamos amar essa palavra, irmãos. Eu sei que a igreja tem sido incentivada a orar e a buscar a Deus na palavra, estudar a palavra. Nós temos negligenciado, nós temos pecado porque nós não temos conhecido essa palavra do Senhor, porque essa palavra não tem ardido no nosso coração diariamente, não tem feito parte da nossa vida diária, não tem feito parte do nosso momento de negócios, não tem feito parte da nossa vida familiar, não tem feito parte da nossa educação aos nossos filhos, não tem feito parte da nossa vida diária. Quando eu estou batendo bola, indo para o cinema, essa palavra não tem sido o esteio, a base, aquilo que conduz-nos. Temos pecado, irmãos. Por favor, em nome de Jesus, ame essa palavra. Como o apóstolo Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, em nome de Jesus, igreja. Se enriqueçam da palavra. Querem andar em pureza, querem ser abençoados, querem ser felizes, querem conhecer a Deus, querem profundidade com Deus. Estudem, se aprofundem e amem e vivam a palavra. O apóstolo Paulo diz isso também em Efésios capítulo 5, quando ele propõe o enchimento do Espírito Santo. Ele diz: falando entre vós com salmos, ou seja, vivenciando os salmos, vivenciando a lei do Senhor, que é perfeita e restaura a alma, diz a palavra de Deus.
Há uma segunda coisa que purifica o nosso coração. O irmão tem andado magoado, irado, ressentido com alguém? Como estão as suas relações pessoais? Um dos grandes remédios para a pureza do coração é o perdão. Presta bem atenção, meu irmão. Talvez o seu problema de angústias terríveis, de insônias, inquietações da alma, de desespero, seja porque você sabe que precisa perdoar, ou seja porque você sabe que precisa se sentir, se perceber perdoado também, não só por aquele que lhe fez o mal, mas perdoado por aquele que, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a impureza. Bem-aventurados são aqueles que são puros no coração, porque verão a Deus. Eu tenho uma proposta no meu coração. Minha proposta no coração é, talvez os grandes pregadores não gostem não, mas eu sempre vou arranjar um meio de falar da volta de Jesus, mesmo que o texto não fale, pelo menos diretamente. Mas como Jesus tratou os primeiros discípulos nesse primeiro encontro pessoal, de ensino, de carinho, de perspectiva de caminhada, eu queria lembrar, irmãos, que o último encontro de Jesus com os discípulos, também na mesma perspectiva, horas antes dele ser crucificado, ele ensina alguma coisa tão profunda a respeito da sua volta. Ele ceou com seus discípulos. Ele disse para os seus discípulos: eu ansiava estar com vocês nessa noite. Era uma noite de despedida. Era uma noite que Jesus sabia que os discípulos iriam estar semelhantes a perdidos na mata, sem entender nada, sem perceber nada. Afinal de contas, a luz estava morrendo. Afinal de contas, a grande esperança estava agora estendida numa cruz. Jesus sabia que eles iam se sentir perdidos na mata. E Jesus senta mais uma vez com seus discípulos, de forma pessoal, de forma carinhosa, e diz para eles: não se perturbe, ou não se perturbe o vosso coração. Oh, meus irmãos, eu queria tanto que Deus aplicasse essa palavra no seu coração nessa noite. Eu queria tanto que Deus, com seu Espírito, entrasse como uma flecha no seu coração nessa noite. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou-lhe teria dito. Eu vou preparar um lugar, e voltarei para pegar vocês, para levar vocês, para onde eu estiver, vocês estejam também. Irmãos, nesse dia, os nossos olhos de fato serão abertos. Toda a escuridão será dissipada, toda a falta de entendimento será dissipada. Nós veremos a Deus face a face, e as angústias, e as lutas, e as tentações, e as neuroses, e as loucuras serão de fato saradas.
porque os nossos olhos serão abertos naquele dia que o Senhor voltar, naquele dia que o Senhor nos chamar para estarmos com Ele para sempre. Oh, doce esperança, oh, saudade de Jesus, a vontade que Ele volte logo. Oh Deus, oh Deus. Vamos orar, irmãos. Baixe sua cabeça. Pai amado, nós queremos te rogar em nome de Jesus que a tua palavra, Deus, mas a tua palavra, só a tua palavra, encha as nossas vidas, transforme as nossas vidas, abra os nossos olhos, ó Deus, nós precisamos te ver, nós queremos te ver, nós queremos andar com o Senhor, nós queremos andar em pureza com o Senhor, nós queremos ser felizes no Senhor. Ó Deus, abre os nossos olhos para que possamos te enxergar. Meu Senhor, nós não queremos simplesmente ser uma grande multidão de curiosos ou de necessitados, mas nós queremos sentar aos teus pés, nós queremos ser ministrados pelo Senhor, nós queremos ser abençoados pelo Senhor, abraçados pelo Senhor, cuidados e zelados pelo Senhor. Ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus, muitos, ó Deus, entraram aqui com o coração pesado, entraram aqui, ó Deus, angustiados, desesperados. Ó meu Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos, estabelece a tua palavra, estabelece o teu Espírito, estabelece, ó Deus, o teu agir na vida de cada um de nós nessa noite aqui, ó Deus, para a tua glória, para o teu louvor, ó Deus, mas para a alegria do nosso coração. Bem-aventurados são aqueles que veem a Deus e que andam em pureza, porque eles verão a Deus. E abre, ó Deus, nosso coração de ansiedade e de desejo por te ver voltando, dia que descansaremos para sempre com o Senhor, estaremos para sempre. Isso aqui não é a nossa casa, por melhor vida que sejamos levando aqui, isso aqui não é a nossa casa. Ansiamos pela tua volta, desejamos o Senhor, desejamos descansar com o Senhor. Então, ó Deus, toma-nos para ti, toma-nos, ó Deus, para ti, e abre os nossos olhos, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, nós te oramos em nome de Jesus. Amém, meus.